Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste final de semana, a comunidade, a igreja, celebra o domingo de Pentecostes. O Pentecostes, para nós católicos, é a solenidade da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Está escrito lá no livro dos Apóstolos que ao completar 50 dias após a ressurreição, Jesus envia o Espírito Santo e um vento semelhante a um vento impetuoso, línguas de fogo, pousaram sobre cada um deles e cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas. Isso está contido no livro dos Apóstolos 2, de 1 a 4, e nós iremos ouvir na leitura deste final de semana. O evangelho que a igreja proclama é o evangelho de João, que está no capítulo 20, versículos 19 a 23, que vai dizer: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho que acabamos de ouvir neste dia nos situa uma atmosfera muito humana, que talvez todos nós conhecemos bem. Essa atmosfera humana, o anoitecer do medo e das portas fechadas, o anoitecer da dúvida e do coração também fechado. Os discípulos estão trancados, paralisados, desapontados e com receios. É noite do lado de dentro, do coração dos discípulos, e do lado de fora também. Contudo, é exatamente nesse espaço de insegurança que Jesus decide entrar. Ele atravessa as portas fechadas, as paredes do nosso coração duro, Ele atravessa o ser humano por completo e as paredes também do nosso medo. E sua primeira palavra é de cura. Sua primeira palavra é de cura. A paz esteja convosco.
Essa palavra, ou essa saudação, como nos recorda o Papa Francisco, exprimem o perdão concedido aos discípulos. O perdão concedido aos discípulos que, para dizer a verdade, o tinham abandonado. Eles haviam abandonado Jesus. A paz que Jesus oferece é a plenitude da reconciliação. É o Shalom que restaura a comunhão rompida pelo pecado e pelo medo. É o Paz e Bem de São Francisco, que indica um homem restaurado e um homem que tem uma fé inabalável. Logo em seguida, Jesus mostra as mãos e o lado, se identificando assim com aquele que fora crucificado. O ressuscitado é o crucificado. Suas chagas gloriosas, são a prova de um amor que não se apaga. E ao ver a transformação que o encontro com Cristo realiza, onde antes havia trevas, agora há a luz da fé. É a alegria da transformação, a alegria que se tornou realmente um ímpeto, né? Se tornou impetuosa com a alegria de ver Jesus. É o encontro com Cristo crucificado e ressuscitado, né? E desse encontro gera-se a alegria, né? A transformação, onde antes havia trevas, agora há a luz da fé. Como São Francisco também diz, onde há trevas, que eu leve a luz, né? Onde houver ódio, que eu leve a fé, o perdão, a luz, a alegria, né? Jesus fica só no consolo? Jesus fica só no consolo? Não, ele não fica só no consolo. Imediatamente, ele sopra sobre eles e declara: recebei o Espírito Santo. Este gesto é carregado de significado. No livro do Gênesis 2:7, Deus modelou o homem e a mulher a vida natural. É o princípio de uma nova criação. Como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, nesse instante, a missão de Cristo se converte na missão da Igreja. Então, se no livro dos Atos dos Apóstolos, Deus modelou o homem com sopro, né, com o hálito de vida, né, fazendo com que eles retomassem ou tivessem vida nova, a missão de Cristo que se converte na missão da Igreja. E a comunidade, antes inerte, torna-se um corpo vivo que respira o Espírito. A comunidade, antes inerte, torna-se um corpo vivo que respira o Espírito. Este é o Pentecostes joanino, como chamam
os padres da Igreja, unido ao relato de Atos dos Apóstolos que ouvimos na primeira leitura. Ali, o fogo e o vento impetuoso revelam a face missionária da Igreja. No sopro de Cristo, ou no sopro de Jesus, porém, descobrimos a face mais íntima e materna. A Igreja que nasce do lado aberto de Cristo na cruz. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está a consequência concreta deste dom. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. O primeiro fruto do Espírito Santo é o mistério da reconciliação. Jesus, com o sopro do Espírito Santo, inaugura o sacramento da penitência, confiando à sua Igreja o poder de ser sinal visível da misericórdia invisível de Deus. Como afirma o Catecismo, o perdão dos pecados cometidos depois do batismo é concedido por meio de um sacramento próprio, o sacramento da reconciliação. Através dos apóstolos e de seus sucessores, bispos, papas, bispos, padres, esse perdão é concedido. A ternura de Deus continua a alcançar os corações feridos pelo pecado. Nesta solenidade, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a intercessão de Maria, a esposa do Espírito Santo. Ela estava presente no cenáculo, na primeira comunidade, e continua a implorar por nós os dons do alto. Continua a implorar para nós os dons do alto. Que ela nos ajude a abrir o coração para que o sopro divino faça de nós uma igreja cada vez mais viva, alegre e missionária. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Caríssimos irmãos e irmãs, se você gosta dessa nossa catequese, dá o teu joinha, dá o teu like aí. Esse like significa para a plataforma do YouTube que ela vai entregar para mais 5 ou 6 pessoas. E aí você dá o seu like e nos ajuda muito a realizar a nossa missão, a nossa catequese dominical. Compartilha essa catequese para os demais, para aqueles que precisam conhecer uma catequese eficiente, uma catequese eficaz sobre a palavra de Deus. Deus vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos.